Aleluia. Eu sou mãe. Quem é mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Eu creio que para qualquer mãe, depois de Jesus, né? Óbvio que Jesus sempre vem em primeiro lugar. Quem é mais importante na vida de vocês? É o filho, né? Eu tenho minha filha, a Fernandinha aqui. Ela é maior, eu sempre falo. Primeiro presente que o Senhor me deu, o maior de todos, mais grandioso, que eu sei que é o meu presente, o presente de cada um de vocês é a salvação. Né? Se a gente está aqui na terra, a gente está buscando a nossa salvação. É esse o nosso objetivo. Mas o segundo maior presente que Ele me deu foi minha filha. Essa criança amada, criança iluminada, criança que o Senhor colocou na minha vida para estar ensinando ela. Nós pais, a responsabilidade é muito grande. Essas crianças são crianças do Senhor. E nós pais, pai, mãe, vamos prestar conta dos nossos filhos. O que estamos fazendo com nossos filhos aqui na terra? Será que estamos aproximando nossos filhos do Senhor ou afastando? Essa é uma responsabilidade muito grande. E aí quando a gente lê essa passagem, a gente imagina: Senhor, eu amo tanto a minha filha, eu amo tanto o meu filho. Aqui na terra, depois do Senhor, a pessoa que eu mais amo. Eu sou professora, né? Quando eu estou na escola ali com meus alunos, eu estou pensando na minha filha. Quando eu estou na rua, sem estar com ela, eu estou pensando nela. Primeiro Jesus, óbvio, depois ela. E aí a gente vê como é grande o amor do Senhor por cada um de nós. Por mais que possamos amar o nosso esposo, amar a nossa mãe, o nosso pai, os nossos filhos, mas nenhum amor aqui na terra se compara ao amor que Ele tem por cada um de nós. Ele jamais esquece. Imagina quantas pessoas existem na face da terra, mas Jesus não esquece nem sequer de uma delas, porque todos têm a mesma importância. Ele tem uma importância para o Senhor, o amigo do lado também tem, eu tenho, todos nós somos importantes para o Senhor. E é assim que devemos nos sentir, amados, especiais. Por mais que às vezes aqui na terra nos sentimos inferiores, acontece coisa nessa vida que a gente acha que não somos ninguém, que somos inferiores. Mas nessa hora nós temos que olhar para o céu e ver que para quem está lá em cima, nós somos importantes, nós somos especiais. E se eu sou importante para Deus, o que mais eu quero? Se é quem mais importa, está lá em cima, olhando, vendo a minha dor, vendo tudo que a gente passa aqui na terra. Que venhamos sempre pensar no Senhor, sempre lembrar dele, porque Ele fez um sacrifício muito grande lá na cruz. Senhor Jesus, quando veio aqui na terra, Ele veio como homem. Ele sentia as mesmas dores que nós sentíamos, as mesmas tristezas, as mesmas angústias, aflições, tudo que nós sentimos, Jesus sentiu aqui na terra. Só tem uma diferença gigante entre Jesus e nós. Quando Jesus aqui na terra, diferente de mim e de você, que peca, Senhor Jesus não pecou. Ele era santo, Ele passou pelas mesmas dores, Ele passou pelas mesmas aflições, mas nem por isso Ele pecou. Coisa que a gente sabe que a gente faz. Porque se a palavra do Senhor diz que todos nós somos pecadores, então eu não posso dizer que eu não peco, não é mesmo, tia? Só que não é porque a palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores que nós temos que nos agradar do pecado. Jesus gosta do pecado? Não. Então, se Ele não gosta, eu posso gostar de pecar? Não. Sempre quando pecamos, fazemos algo errado, né? Todo mundo aqui sabe o que é pecado, não sabe? Não. Quem quer vir aqui falar pra mim o que é o pecado? Amiguinha disse que vai falar pra ti o que é pecado. Qual é o seu nome, amor? Heloísa, o que é pecado? Não sei. Quando foi sentada no amiguinho lá? Xingar. Isso, xingar, mas o quê? Empurrar o amigo. Empurrar o amigo. Não deixar, não dividir. Exatamente, ser egoísta, não dividir as coisas. Tudo isso é pecado. Palmas para Jesus pela vida do nosso amigo, nosso nome. Deus abençoe você e todas as crianças, né? A palavra de Deus diz que o reino dos céus são dos pequeninos, porque a maior sinceridade vem do coração de vocês. A criança normalmente, se gosta, ela fala que gosta. Se não gosta, ela fala. Nós adultos não, né? Às vezes a gente não gosta do negócio, mas a gente sabe que não vai agradar falar, a gente prefere, mas criança não. A criança é sincera, a criança é verdadeira.
tudo isso que ele falou é pecado. E quanto mais eu peco, mais eu me afasto da presença do Senhor Jesus. E quanto menos eu quero pecar, mais próximo do Senhor Jesus eu estou. Então, ele nunca se esquece de nós. Mas o pastor falou que às vezes nós nos esquecemos do Senhor. E isso é verdade. Como será que a gente faz que a gente se esquece do Senhor? Por exemplo, quando eu não oro, eu estou me esquecendo do Senhor. Quando eu não leio a palavra do Senhor, eu estou me esquecendo dele, né? Devemos orar o tempo todo. A palavra do Senhor fala: orai sem cessar. Eu trouxe aqui hoje uma história que está lá em Samuel. Começa em 1 Samuel, depois tem lá em 2 Samuel, que fala sobre um rei. Na verdade, eu vou começar a falar a parte que fala sobre o rei Saul. Mas a parte que a tia quer mesmo que vocês prestem muita atenção, que guardem no coração, que não esqueça, é a parte que fala sobre Mefibosete. Alguém aqui já leu na Bíblia a passagem que fala sobre Mefibosete? Já leu, meu amor? Qual é o seu nome? Gustavo, viu? Gustavo sabe a história de Mefibosete. É uma história que poucos pregadores assim contam, né? Não é uma história tão conhecida. Só que Mefibosete, ele passou por muitos processos. Só que antes de chegar a Mefibosete, a tia quer falar com vocês mesmo sobre o rei Saul. O rei Saul, ele foi ungido pelo Senhor. Só que ele começou a fazer um monte de coisa que não agradava o Senhor. Ele começou a deixar a vaidade, as coisas ruins tomarem o coração dele. E com isso ele foi se afastando da presença de Deus. O rei Saul, ele tinha um filho, que o nome dele era Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. E Jonatas se tornou amigo de uma pessoa, assim, muito amigo, que ele fez até uma aliança. Quem sabe com quem Jonatas fez uma aliança de amizade? Foi com Samuel? Quero ouvir as crianças souberem, então depois ajuda. Davi, realmente, né? O rei Saul, na época ele era o rei, e aí ele teve um filho com o nome de Jonatas, e Jonatas ficou muito amigo de Davi. O Davi, ele tinha derrubado quem? O gigante Golias. E aí depois ele foi fazer parte do exército de Saul. Só que, lembra que eu falei que a vaidade tinha tomado conta do coração de Saul? Ele fazia coisa que desagradava o Senhor? Então, mas olha só o que aconteceu. Davi lutava, né? Ele era um dos comandantes de guerra lá do rei Saul. E aí as pessoas amavam muito Davi, falavam muito bem dele, porque Davi sim era um servo do Senhor, ele obedecia a palavra de Deus, e as pessoas gostavam muito dele. E um dia Davi e Saul, voltando de uma guerra, Saul ouve algumas mulheres falando: Saul matou milhares de pessoas na guerra, mas Davi matou 10 milhares. Aí imagina o Saul ouvindo um negócio desse. Vocês acham que ele gostou? Não, ele ficou chateado, com sentimento ruim. Ele começou a pecar, deixou o Senhor Jesus sair da vida dele, ficou com raiva de Davi. E aí ele passou a querer perseguir Davi. Ele queria matar Davi, porque ele não aceitava alguém dentro do reino dele ser maior do que ele. Só que Jonatas, filho de Saul, ele descobriu que Saul queria matar Davi. E eu falei que Jonatas tinha ficado amigo de quem? Davi. Então ele foi lá e contou para Davi: Davi, meu pai quer te matar. Davi falou: é mesmo? Quer? Exatamente. Depois de várias tentativas de Saul tentando matar Davi, Davi foi embora, foi se esconder. E aí um certo dia, o rei Saul e Jonatas, em uma batalha, os dois morreram.
E aí que vem a história de Mefibosete. Nessa época, Mefibosete tinha quantos anos? 5 anos. E aqui em 2 Samuel diz que quando aconteceu essa guerra, que mataram o rei Saul, o filho dele, príncipe Jonatas, tinha uma babá que cuidava de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. E aí a babá começou a ficar nervosa, desesperada, porque assim como matou o avô, matou o pai, também vão querer matar o filho Mefibosete de 5 anos. Mas será que algo aconteceu? Será que Mefibosete morreu? Vocês acham que morreu ou não? Sim. Morreu? Então, ó, a palavra aqui em 2 Samuel 4:4 diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jereu chegara a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que apressadamente ela, ao fugir, o que ela fez? Ela caiu, deixou o bebê. Bebê não, no caso uma criança, né, de 5 anos, mas deixou ele cair no chão. E nesse momento, quando ele caiu, a palavra de Deus fala, e ele ficou manco. Seu nome, Mefibosete. E aí, depois que isso acontece, Mefibosete, com 5 anos, né? Ele ficou coxo da perna. E depois ele passa a morar. Ele sai do palácio e passa. Já não tem mais pai, já não tem mais avô. E ele passa a morar em Lodebar. Lodebar é uma terra de esquecimento, uma terra de seca. Não era uma terra fértil, não era. Imagina como que Mefibosete não se sentiu estando lá naquela terra. Diz também que, quando a gente estuda um pouquinho sobre Lodebar, era uma terra onde tinha muitas pessoas doentes, enfermas, e a população de lá era muito pobre, tinha muita miséria. Olha que tristeza. O neto de um rei, filho de um príncipe, que era para ter tudo, não é mesmo? Ele não era para morar no palácio? Né? Se ele era neto de um rei, filho de um príncipe, ele era para estar no palácio, comendo aqueles banquetes. Normalmente quem está em palácio come no banquete, mas não foi isso que aconteceu. Quando o avô morre, quando o pai morre, ele cai, né, do colo da babá dele, e depois ele vai lá para Lodebar, nessa terra de esquecimento. Só que... Fernanda, pode vir me ajudar, por favor? Só que depois que isso acontece, quem será que se torna rei? Vocês sabem? Jesus se tornou rei? Acho que não, né? Calma aí que eu tinha pegar aqui. Eu acho que não foi. Foi quem? Davi. Só que antes, eu queria mostrar para vocês como que estava o coraçãozinho de Mefibosete. O coraçãozinho dele estava como, crianças? Machucado, ferido, muito triste, porque ele estava abandonado, esquecido naquela terra infértil, aquela terra que não produzia nada, terra de seca. O coração dele era assim, ó, muito triste, não tinha felicidade na vida de Mefibosete. Imagina ele viver à margem da sociedade, longe das pessoas, numa infinita tristeza. E aí, quem se tornou rei foi quem que a amiga aí falou? Davi! O Davi, ele se tornou rei. E ele foi bom rei. E no reinado dele, um certo dia, ele lembrou do amigo Jonatas, que enquanto Jonatas ainda estava vivo, eles tinham feito uma aliança. Eles falaram que um ia cuidar da família do outro. E Davi era justo, apesar de ele ter muitos afazeres. Imagina, como rei, quantas coisas que Davi não tinha que fazer. Só que ele não esqueceu da promessa que ele fez a Jonatas. Talvez
ele pudesse esquecer diante de tantas coisas que ele tinha para fazer. Só que o Senhor Jesus o lembrou da promessa, não deixou Mefibosete lá largado naquela terra. Provavelmente Mefibosete achou que ia morrer lá, naquela terra de dor, aquela terra de esquecimento. Ele achou que o coração dele ia estar sempre assim, ó, muito triste. Só que graças a Deus, Deus não esqueceu. Assim como Deus não esquece de mim nem de você, Deus também não esqueceu de Mefibosete. Então Deus faz o rei Davi lembrar de Mefibosete. Na verdade não é nem de Mefibosete, né? Porque ele não conhecia Mefibosete. Ele lembrou da promessa que ele fez do amigo Jonatas. E aí ele pensou assim, será que ainda tem alguém que da época que trabalhava no palácio com meu pai? E aí falaram para ele de Ziba. Ziba, ele trabalhava no palácio na época de Saul. Então, quando Davi ficou sabendo de Ziba, ele pediu para chamar Ziba. E Ziba, quando chegou, perguntou: o que o Senhor quer? Estou à tua disposição, sou teu servo. E aí Davi falou assim: Ziba, ainda existe alguém da família de Jonatas vivo? Será que existe? Será que existe alguém ainda da família de Jonatas? E Ziba pensou e se lembrou: ah, rei Davi, existe sim, lá numa terra muito distante, numa terra de dor e sofrimento, existe o filho de Jonatas. E aí contou a história de Mefibosete, né? Explicou que com 5 anos, ele no colo da sua babá, ele caiu e ficou coxo das pernas. Mas Senhor, por que o Senhor quer com ele? Ele está lá, jogado lá naquela cidade, lá, sem perspectiva de melhora. E o rei Davi falou: Ziba, eu preciso de Mefibosete aqui. Chama ele, por favor. Aleluia. E aí, quando Mefibosete ficou sabendo que o rei Davi chamou ele, ele ficou com muito medo. Sabe por que ele ficou com medo? Porque ele achou que assim como tinham matado o pai, o avô dele, o atual rei poderia também querer matá-lo. Porque normalmente o rei, ele não gosta dos outros reis, né? Da família. Eles acham que são inimigos. E foi isso que Mefibosete pensou. E agora, o que ele vai fazer comigo? O que Davi quer fazer comigo? Só que mesmo com o coração cheio de medo, ele foi até Davi. Ele chegou até Davi e falou: o que você quer comigo, meu rei? Sou teu servo. Crianças, olha, quando Davi falou para ele o que ele queria, falou: eu tenho uma aliança com seu pai que não está mais aqui na terra, eu tenho uma aliança com ele e eu tenho que cumprir. E realmente, crianças, quando a gente fala que vai fazer algo, a gente tem que fazer, porque o servo de Deus tem que ter palavra. Eu não posso falar, vou fazer isso por você, e aí eu esqueci. Falei? Não, nós temos que ter palavra. Quando falamos que vamos fazer algo, temos que fazer, não podemos esquecer. E aí o Davi falou: Mefibosete, não tenha medo, eu quero ter bondade contigo, porque o Senhor Jesus me lembrou de uma promessa que eu fiz para o teu pai quando ele ainda estava vivo, e eu tenho que honrar, que eu ia cuidar da família dele. E aí a gente vê como que Jesus estava cuidando de Mefibosete. Jesus usou o Davi para estar honrando Mefibosete aqui na terra, porque Jesus não se esqueceu de Mefibosete. Ele não se esquece de vocês. Às vezes a circunstância, meu Deus, porque eu estou passando por isso? Tem coisas que é só o Senhor sabe o motivo. Tem coisas que realmente nós não vamos saber, mas Deus sabe. E aí o coraçãozinho dele, que era um coração triste, cheio de ferida, machucado por tudo que aconteceu, como é que ficou o coração? Ficou feliz, né? Todas aquelas feridas que estavam no coração dele
dele saiu. Olha, a palavra de Deus é tão profunda para nos mostrar como Mefibosete se sentia. Meu Deus, ele se sentia tão pequeno, tão esquecido, que quando Davi fala para ele que vai honrá-lo, que a partir daquele momento ele vai comer na mesa do rei, ele vai viver junto com o rei, ele ia passar a ser da família do rei Davi. Gente, olha como é profundo o que Mefibosete diz. Meu Deus do céu. Aqui, ó, em 2 Samuel 9:8 fala. Aqui está falando de Mefibosete. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Meu Deus, ele se sentia como um cão, Tiago, imagina como é que estava ferido esse coração, triste esse coração, verdadeiramente se sentindo esquecido. Porque se ele se comparava a um cão que comia as migalhas, ele com certeza se achava esquecido. Só que a partir daquele momento, Deus transformou a vida de Mefibosete. Ele passou a se alimentar com o rei, ele passou a ter a vida junto com o rei, passou a conviver com o rei. E aí sim ele passou a ver como ele é especial, como ele é querido. E a palavra de Deus diz que ele sempre, em toda a vida dele, foi fiel a Davi. Ele nunca esqueceu o que Davi fez por ele. Ele sempre lembrava e honrava Davi. Eu não vou esquecer o que o meu rei fez por mim. Ele era grato e ele sabia que o Senhor Jesus estava usando o rei Davi, que era um servo dele. A palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E se ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era obediente. E por isso que Deus usou tanto. Então, a gente vê, né, como a palavra do Senhor diz: pode uma mãe esquecer de um filho, Jesus jamais vai se esquecer. Oh, glória! A gente acha que pode ser esquecido por Deus, assim como Mefibosete. Ele foi esquecido por toda a sociedade. Ele não tinha importância para mais ninguém, não tinha ninguém ali que se importasse com ele. Mas Jesus, no momento certo, no momento dele, porque o momento não é meu, o momento não é seu, o momento é de Jesus. Aleluia, Deus. Jesus honrou com dupla honra Mefibosete. Rei Davi, ele deu para Mefibosete, ele deu várias terras, deu servos para poder estar servindo ele. Então, crianças, se Jesus morreu por mim e por você, ele sofreu. Colocaram nele, aqui não colocou não, mas colocaram nele uma coroa de espinho, pregaram as mãozinhas de Jesus, os pezinhos do Senhor. Ele faleceu, acabou o sangue dele, ele morreu lá na cruz. Como que um dia ele pode me esquecer? Como que um dia ele pode esquecer de vocês? Seja uma criança, seja um adulto, todos têm o mesmo valor, a mesma importância por cada um de nós. Deus não nos deixa esquecer. Quando a tia Ana Kézia me convidou, né, e falou o tema, me veio logo a história de Mefibosete, porque ela fala muito ao meu coração. Era uma pessoa que, se não fosse o Senhor Jesus, o destino dele era morrer lá mesmo onde ele estava. Mas Jesus não esquece de ninguém. Por mais que a gente possa se sentir mal, triste, até as crianças mesmo, às vezes acontece coisa na nossa vida, tanto adulto como criança, que chateia, que às vezes a gente acha que a pessoa que a gente ama nos esquece. Mas é nessa hora que a gente tem que lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz. Jamais seria em vão, jamais Jesus ia morrer na cruz à toa. Ele morreu porque ele nos ama. E quem ama verdadeiramente jamais esquece dos seus. Jesus nunca vai esquecer. Que venhamos sempre buscar o Senhor, fazer a vontade dele, ser obediente. Se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, seja adulto, seja criança, pode depois vir aqui na frente falar com o pastor, falar que quer aceitar, porque o único caminho
Certo a se seguir é de Jesus. Aleluia. Que venhamos buscar, que venhamos adorá-lo e que jamais venhamos nos esquecer dele, Glória porque a Deus. ele não se esquece de nós. Que venhamos sempre fazer a vontade do Pai. Eu agradeço a riquíssima oportunidade de trazer uma santa e gloriosa palavra do Senhor. Muito obrigada. Glória. Deus abençoe a cada um que faz parte dessa igreja, em nome de Jesus. Amém.